Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por clicar nesse vídeo. Hoje eu queria falar com você um pouquinho aquilo que eu ouvi o pastor David Platt numa mensagem ministrando. Ele estava falando que teve uma entrevista com alguns americanos. A maioria dessas pessoas, quando perguntada sobre assim, cara, você acha que você vai para o inferno? Essas pessoas não acreditavam no inferno, achavam que não ia para o inferno, mas na maioria das vezes nem acreditavam no inferno, condenação eterna. Mas quando eles perguntavam para os americanos, você acredita que você é salvo, que você vai para a eternidade, que você vai habitar com Deus eternamente? A maioria esmagadora acreditava que sim. Engraçado, né? Uns acreditam que ao mesmo tempo não tem inferno, mas quando perguntado se eles vão ser salvos, eles acreditam que sim. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Bora pro vídeo. Então, como a gente estava falando, a gente não acredita muito que nós podemos ser condenados eternamente. Todos nós pensamos que apenas seremos salvos, né? E eu estava refletindo muito sobre isso, refletindo sobre a salvação da minha vida, sobre realmente como eu tenho vivido. E no livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá, ele traz alguns ensinamentos, algumas coisas muito interessantes nesse livro. Eu te aconselho a pesquisar, comprar, buscar, ouvir. Tem mensagens do pastor Luciano Subirá falando sobre esse tema. E uma das coisas que ele aborda no livro é sobre a graça e a salvação. E ele vai falar um pouco sobre a salvação, falar que assim não somos salvos por obras, mas ao ser salvos nós vivemos por obras, nós fazemos obras, ou seja, aqueles que são salvos, eles se movem pelas obras, por causa da fé que eles têm em Jesus, pois é Jesus que salva. A primeira coisa que ele vai falar, ele vai trazer como boas obras, é que aquela pessoa que é salva, aquela pessoa que realmente teve um encontro e entende que Jesus Cristo salva, ela vai anunciar a mensagem da salvação, ela vai pregar o evangelho. Em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, a pessoa salva, a primeira coisa que ela faz como boa obra é proclamar a mensagem de Jesus, é proclamar a mensagem do arrependimento e de fé que somente Jesus salva. A segunda coisa, o segundo passo que a pessoa que é salva, ela faz como boa obra, ela se esforça para manter um bom testemunho. Por quê? Porque o pastor Luciano Subirá vai nos ensinar que a nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que falamos. A nossa vida, ela precisa sintetizar, afirmar a mensagem que pregamos. Em 1 Pedro 2, do 11 ao 12, diz o seguinte: tendo conduta exemplar, comportamento exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então nós temos sim a responsabilidade de levar a mensagem da salvação, mas a nossa vida precisa estar de acordo com a nossa mensagem. Não podemos pregar algo que não vivemos. Terceiro passo, terceiro aspecto que ele aborda é o seguinte: nós sim pregamos a salvação, anunciamos a salvação, nós vivemos de um bom testemunho, de um modo que a nossa mensagem se concilia e nós servimos aos nossos irmãos. Uma pessoa salva, ela serve aos irmãos, ela serve à comunidade. Olha o que em Atos 6, do 2 ao 4 diz: então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregamentos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o que os apóstolos estavam falando? Olha, nós temos dons, nós precisamos usar o nosso dom da maneira mais efetiva possível. Vamos chamar pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito Santo, para cuidar do serviço da mesa, e nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra. Eu e você precisamos usar os dons que Deus nos deu para servirmos os nossos irmãos. E o quarto e último aspecto que ele aborda é o seguinte: nós precisamos compartilhar, atender aos necessitados, socorrer aos necessitados, seja se nós temos muito ou pouco. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, do 15 ao 18: se um de vocês lhe dizer, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo,
qual é o proveito disso? Assim também alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então Tiago está falando que nós precisamos ajudar aquelas outras pessoas, os necessitados, as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta só anunciar a salvação, não adianta só viver de acordo com aquilo que nós cremos e não adianta só servirmos aos nossos irmãos. Nós temos também que servir as outras pessoas com as nossas roupas, alimentos, dinheiro. E aqui não fala se nós temos pouco, se quem tem muito tem que dar, quem tem pouco não tem que dar, não. Nós temos que compartilhar, somos chamados para compartilhar. Jesus fala, quem é aquele que der um copo de água para uma pessoa que estiver com sede, não vai estar fazendo isso por mim, então nós somos chamados para compartilhar. Sobre isso que eu refleti, é sobre isso que eu queria trazer a reflexão para você hoje. Será se eu e você somos salvos? Analisa esses 4 pontos, você tem anunciado o Evangelho, a mensagem do arrependimento de fé? Eu e você temos vividos com uma conduta exemplar no meio das pessoas, a nossa conduta vai de acordo com a mensagem que anunciamos. Eu e você temos usado os nossos dons para servir os nossos irmãos em nossas comunidades, nós fazemos parte de comunidades. Eu e você temos ajudado as pessoas que têm necessidade ou só temos levado palavras para elas sem o alimento, sem a prática, sem o alimento sólido? Então, que nós possamos refletir. Você já sabe, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal. Agradeço você que ficou até aqui. Deixa um like, um comentário. Se você é novo no canal, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.